Olá, eu sou a professora Ruth. Eu vou ajudar vocês então na segunda lista, no exercício 2, letra A. No exercício pede para achar os valores de x para os quais a expressão dada resulte em número real. Então, para resultar num número real, dentro da raiz tem que ser um número maior ou igual a zero. Ou seja, x ao quadrado mais x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente tem uma inequação para resolver no segundo grau. Então, a gente começa estabelecendo quem é A, né? Que é 1, que é a constante que está na frente do x, B, que é a que está na frente do x, que é 1 também, e o C é o termo independente, menos 6. Como A é positivo, então a gente tem uma parábola virada para cima. Para saber as raízes dessa equação de segundo grau, nós temos que encontrar o delta. Delta, então, é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é 1, vezes c, que é menos 6. Então, delta vai ser igual a 25. Como delta é positivo, isso aqui implica que a gente vai ter duas raízes reais. Agora, para achar as raízes, a gente aplica a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b menos 1 mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Então, a primeira raiz, x' vai ser menos 1 mais 5 divididos por 2, ou seja, 4 dividido por 2, que é 2. E a outra raiz, que eu vou chamar de x duas linhas, vai ser menos 1 menos 5 divididos por 2, ou seja, menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, essa função de segundo grau vai ser uma parábola virada para cima, que toca o eixo x em menos 3 e 2. Ela é positiva acima do eixo, negativa abaixo do eixo e volta a ser positiva depois de 2. Como pede valores maiores ou iguais a zero, então a gente são dos valores positivos. Então, de menos infinito, a solução do nosso problema vai ser de menos infinito até menos 3 e de 2 até mais infinito. Então, a gente pode escrever a solução, então, também como sendo x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 3, ou x é maior ou igual a 2. Era isso. Aqui na letra B é a mesma coisa. Então, a gente tem que, para ser um número real, dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, a gente vai ter que x mais 2 sobre x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui a gente tem que resolver essa inequação. Então, a gente vai chamar a função do numerador, a função do numerador de f de x e a função do denominador de g de x. A gente analisa o sinal das duas
funções, depois faz a interseção entre elas. Então, vamos começar pela função f de x igual a x mais 2. Então, a raiz dessa equação, mais 2 igual a 0, então a raiz vai ser igual a menos 2. Como ela é uma função de primeiro grau, então o gráfico é uma reta, é crescente porque o coeficiente que está na frente do x aqui é 1, então ele é positivo. Então, ela corta aqui o eixo x, né, em menos 2. E ela é positiva acima do eixo x e negativa abaixo do eixo x, certo? E agora analisando a função g de x igual a x menos 1. Então, a raiz dessa função é quando essa função for igual a 0, ou seja, quando x for igual a 1. Então, como é um gráfico, como é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. É crescente porque o coeficiente na frente do x é positivo. Então, é uma reta crescente, que corta aqui o eixo x em 1, que é a raiz, e ela é positiva acima do eixo do x e negativa abaixo do eixo x. Agora, fazendo a interseção, entre as duas soluções, tá? Aqui é a f de x e a g de x. A f de x, então, é menos 2. Aqui, o numerador, como é uma fração, tá? O numerador, ele pode ser igual a 0, né? Mas o denominador não pode ser igual a 0. Então, aqui, o 2 aqui, o menos 2 aqui é fechado, né? E é positivo para depois de menos 2 e negativo para antes de menos 2. E a g de x, então, eu marco a bolinha aberta, porque ela não pode ser igual a 0, tá? O denominador não pode dar igual a 0 numa fração. Senão, não temos um número real. Então, aqui a bolinha aberta. E é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Fazendo, então, a interseção de f de x em g de x. Então, a gente vai ter aqui menos 2 fechado, 1 aberto. E vamos analisar o sinal. Negativo com negativo dá positivo. E positivo com negativo dá negativo. E positivo com positivo dá positivo. Então, como a gente quer os valores que sejam positivo, então a solução do nosso problema seria de menos infinito até menos 2 fechado e de 1 aberto até mais infinito. Ou a gente poderia escrever a solução dizendo que todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual que menos 2, ou x seja maior que 1. Era isso. Bem, pessoal, aqui no número 3, pede para resolver as inequações e apresentar o conjunto de solução na reta numérica. Aqui nessa inequação a gente tem duas funções de primeiro grau, né? A função f de x e a função g de x. Então, a gente analisa o sinal das duas e depois faz a interseção. Então, primeiro, f de x igual a 2x mais 1. Então, achando a raiz
função vai ser 2x igual a menos 1 e x igual a menos 1 meio. Então, essa função, tá, aqui está o eixo do x, ela é uma função crescente, né? Porque o a aqui, o a ele é positivo. Esse a aqui é 2. Então, vai ser uma reta crescente. E ela vai ser positiva para acima do eixo e negativa abaixo do eixo. E aqui fica o ponto que ela intercepta o eixo x, é a raiz, menos 1 meio. Certo? Agora, a função f de x, a função g de x, igual a menos x mais 2. Primeira coisa, então, a gente acha a raiz, então vai ser menos x mais 2 igual a 0. Então, aqui vai ser menos x menos 2, ou seja, x igual a 2. Então, aqui, o eixo x a gente pode, como é uma função do primeiro grau, então ela vai ser decrescente, porque o coeficiente na frente do x é negativo, então ela vai ser decrescente. E vai cortar aqui o eixo x em 2. Vai ser positiva sobre o eixo x, quando o gráfico está em cima do x, e ela negativa quando está abaixo do eixo x. Agora, fazendo a interseção dessas duas soluções, então a gente tem aqui o x, a f de x. Então, aqui a gente vai marcar o ponto fechadinho menos 1 meio. E ela vai ser positiva para o lado direito e negativa para o lado esquerdo. E a função g de x vai ser, a gente marca aqui ponto 2 fechadinho também, por causa do sinal da igualdade, tá? Ele vai ser positivo, antes do 2 e negativo depois do 2. E agora a gente faz a interseção da f de x e g de x. Então, a gente marca aqui os dois pontinhos, menos 1 meio e 2. E daí vai ser negativo com positivo dá negativo, positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo dá negativo. Como pede só soluções onde é positivo, então vai ser positivo entre menos 1 meio e 2. Os dois com a bolinha fechada por causa do igual. Né? Então, é essa a representação. Olha isso. Oi, aqui na letra P, da número 3, nós temos que resolver essa inequação. São o produto de duas funções de primeiro grau. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a função f de x, que eu vou chamar a primeira parte, né? E a segunda parte eu vou chamar da função g de x. Então, vamos primeiro analisar então o estudo desse sinal da função f de x. Então, f de x igual a x mais 2. Nessa função, então, a raiz vai ser quando a função fica igual a 0. Então, x igual a menos 2. Aí, o resultado, então, conjunto de solução, analisando,
Como é uma função crescente, né, porque o coeficiente na frente do x aqui é positivo, então é uma reta que toca aqui o eixo do x em menos 2. Ela é positiva para o lado direito e negativa para o lado esquerdo. Na função g de x, menos x menos 2, a gente tem que a raiz vai ser menos x menos 2 igual a 0, ou seja, menos x igual a 2, ou x igual a menos 2. Então, aqui a gente tem um eixo x, como o coeficiente na frente do x aqui é negativo, então essa função ela é decrescente. E ela toca aqui o eixo x em menos 2 também. Só que ela é positiva antes de menos 2 e negativa depois de menos 2. Fazendo agora a interseção entre essas duas soluções. Então, aqui a gente tem o x menos 2. A gente marca aqui a função f de x. Ela é positiva depois de menos 2 e negativa antes. A função g de x eu marco aqui em menos 2. Ela é positiva antes de menos 2 e negativa depois. Agora, fazendo a interseção da f de x com a g de x, então, eu marco aqui o ponto menos 2, fechadinho, e faço a análise do sinal. Negativo com negativo, negativo com positivo dá negativo, positivo com negativo dá negativo. Como pede valores menores do que zero, ou seja, negativo, então a solução é todos os números reais. Bem, aqui na letra C do número 3, então a gente vai ter o produto de duas inequações, né? A primeira vou chamar de f de x e a segunda que eu vou chamar de g de x. Aqui na primeira, a f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2. Eu tenho uma equação, uma função de segundo grau, tá? Então, a primeira coisa para analisar o sinal dessa equação, dessa função, eu vou precisar encontrar os valores de A, que é o coeficiente que está na frente do x ao quadrado. Quando não aparece nada é porque ele é 1. O B, que é o coeficiente na frente do x, que é 1 também. E o C, que é o termo independente, menos 2. Como o A é 1, ou seja, ele é maior que 0, isso implica que a minha parábola é virada para cima. Para saber se tem uma, duas raízes ou não tem, eu preciso calcular o valor de delta. Delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Então, delta vai ser igual a 9. X, então, para mim achar as raízes, como o delta ele é 9, ou seja, ele é maior que 0, isso aqui implica que a gente vai ter duas raízes reais, tá? Para achar o valor dessas raízes, a gente tem que aplicar a fórmula de Bhaskara, que é menos x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, menos 1 mais ou menos
raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, eu vou ter duas raízes. A primeira raiz, x' vai ser igual a menos 1, mais raiz de 9, que é 3, sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. E x, duas linhas, vai ser igual a menos 1, menos 3, divididos por 2. Então, vai ser igual a menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, como nós temos aqui uma função de segundo grau, o a é positivo, a gente tem uma parábola virada para cima, aqui no eixo x, tá? Dos números reais. Ela vai tocar o eixo x em menos 2 e em 2. Vai ser, então, positiva. Vai ser positiva antes de menos 2. Vai ser negativa embaixo do eixo x, né? Então, de menos 2 até 1. Até 1, né? E vai ser positiva depois de 1. Agora vamos analisar a g. A g é a função dada por menos x mais 2, tá? É uma função de primeiro grau. E a raiz dela, então, vai ser quando menos x mais 2 for igual a zero. Ou seja, quando x for igual menos x for igual a menos 2 ou x for igual a 2, tá? Como é uma função de primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. É decrescente porque a gente tem aqui, a gente tem o coeficiente é negativo. Então, ela vai ser decrescente. Vai ser um pouco mais crescente. E vai cortar o eixo do x bem nesse ponto aqui, 2. Ela vai ser negativa antes de 2 e vai ser positiva depois de 2. Fazendo a interseção entre esses dois resultados, né? Então, a gente tem aqui a função a f de x, que é dada pela reta de x. A gente marca os dois pontinhos lá, que é menos 2 e 1. Menos 2 e 1 é bolinha fechada por causa do sinal da igualdade daqui. E a g de x, a gente também marca aqui. Então, o ponto 2 positivo. Bolinha fechada. Então, na f é negativa entre menos 2 e 1 e positiva para valores menores que menos 2 e maiores que 1. E a g, ela é negativa para valores menores que 2 e é positiva para valores maiores que 2. A interseção, tá, da f de x com a g de x. Então, a gente marca aqui os pontos. Menos 2, 1 e 2. Então, a gente faz o estudo do sinal. Muito fraco. Então, positivo com negativo dá negativo.
negativo com negativo dá positivo, e positivo com negativo dá negativo, e positivo com positivo dá positivo. Como pede os valores menores do que zero, né? Menores do que zero, então o que a gente está procurando são para valores menores que menos 2 e de 1 até 2. Olá pessoal, aqui na D, então, a gente tem o produto de três equações de primeiro grau, tá? Então, para a gente resolver, então essa aqui eu vou chamar de f de x, a segunda parte eu vou chamar de g de x, e a terceira parte eu vou chamar da função h de x. A gente analisa cada uma das funções e depois faz a interseção entre elas. Então, a função f de x é a função x, tá? Que é uma reta crescente. E a raiz dela é zero. Então, ela é uma função crescente, porque o a que está na frente do x, né? A constante que está na frente do x é 1, que é positivo. Então, ela é crescente. Ela vai ser maior, positiva para valores maior que zero e negativa para valores menor que zero. A função g de x é igual a 1 menos x. Então, a raiz dessa função vai ser 1 menos x igual a zero. Ou seja, menos x igual a menos 1, ou ainda x igual a 1. Não quer sair aquele x direitinho. X, tá. Como aqui a gente tem um negativo na frente do x, tá? Então, ela é uma função decrescente. Então, é uma função decrescente e ela toca o eixo do x aqui em 1. Então, ela vai ser positiva para valores antes de 1 e vai ser negativa para valores depois de 1. E a função h de x é a função x mais 4, né? A raiz, então, dessa função é em x igual a menos 4. Fazendo, então, a análise do sinal dessa função, ela é crescente, porque o coeficiente aqui na frente do x é positivo. Então, é assim. Ela é positiva para valores maior que menos 4, tá? Ela toca aqui o eixo do x em menos 4. E é negativa para valores menores que menos 4. Agora, a gente analisa, então, a interseção das três, tá? Então, aqui, a f de x, a g de x, vou botar na ordem, tá? Então, a f é zero, né? Tá aqui, o zero aberto. Então, ela é positiva para depois de zero e negativa antes. A g é em 1, aberto. Ela é positiva para valores antes de 1 e negativa para valores depois de 1. E a h de x é aí o h de x aqui é em menos 4, né? A raiz dela. Então, aqui em menos 4, ela é positiva para valores depois de menos 4 e ela é negativa para valores antes. Fazendo a interseção, então, de
f de x interseção com a g de x, interseção com h de x, então a gente marca aqui os pontos, né? Menos 4. E faltam 4. Então, aqui a gente marca menos 4, o 0 e o 1. Então, aqui é o 0 e aqui é o 1, tá? Vou trocar aqui a cor, então, vou botar o roxo de novo. E vamos analisar, então. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com negativo dá negativo. Positivo com positivo dá positivo. Com positivo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Com positivo dá negativo. Como pede os valores menores que 0, então são os valores negativos. Então, o intervalo que a gente está procurando é esse daqui, é de menos 4 a 0 e de 1 até mais infinito. Olá, pessoal. Então, agora a gente vai responder a letra E da questão número 3, tá? Primeira coisa, então, a gente tem que passar esse 1 que está aqui desse lado da equação para o lado esquerdo. Então, vai ficar 2x mais 1 sobre x menos 2, menos 1 menor que 0. Então, tirando o mínimo, a gente vai ter, então, x menos 2. X menos 2 dividido por x menos 2 é 1. Vezes o numerador, então vai ficar 2x mais 1. X menos 2 dividido por 1 é x menos 2. Vezes 1 vai dar menos x menos 2. Isso tudo menor que 0. Agora, aplicando aqui a distributiva, o sinal, tá? Então, a gente vai ficar com 2x mais 1 menos x mais 2 dividido por x menos 2, menor que 0. Então, a gente vai ficar com 2x menos x, 1 mais 2 mais 3, dividido por x menos 2, menor que 0, tá? Então, agora a gente tem que resolver essa razão entre duas funções de primeiro grau, tá? Então, a gente vai dividir para fazer essa análise. Vamos chamar essa função do numerador de f de x e a do denominador de g de x, tá? A gente não pode esquecer que no denominador não pode ser 0. Então, o x menos 2 tem que ser sempre diferente de 0, ou seja, o x tem que ser diferente de 2, tá? Isso é uma restrição. Então, para f de x, que é igual a x mais 3, a gente acha primeiro a raiz dessa função, então vai ficar x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Desenhando aqui o gráfico.
Como o A aqui é positivo, então ela é uma função crescente, que toca aqui o eixo do x em menos 3. Para a função g de x, que é igual a x menos 2, então a raiz dessa função vai ser quando x for igual a zero, ou seja, quando x for igual a 2. Então, o gráfico vai ser uma função crescente, tá? Que toca o eixo do x aqui em 2. E ela vai ser positiva para valores maiores que 2 e negativa para valores menores que 2. Aqui na F também ela é positiva para valores maiores que menos 3 e negativa para valores menores que menos 3. Agora, fazer a análise agora do sinal das funções. Então, aqui a gente tem a função f de x, a gente marca aqui o ponto aberto, né, em menos 3. Então, ela vai ser positiva para valores maiores que menos 3 e negativa para valores menores. E a função g de x, que é positiva para valores maiores que 2. Então, a gente marca o 2 aberto aqui. Então, ela é positiva para valores maiores que 2 e negativa para valores menores que 2. Fazendo f de x interseção com a função g de x, né? A gente marca os dois pontos aqui, o menos 3 aberto e o 2 aberto, e fizemos a análise dos sinais. Então, negativo com negativo vai ser positivo, e positivo com negativo vai ser negativo, e positivo com positivo vai ser positivo. Como pede valores dessa função menores que zero, ou seja, valores negativos, então o conjunto de solução da nossa inequação vai ser todos os x entre menos 3 e 2. Aqui, então, na letra F, nós temos a inequação, essa inequação aqui, que é a razão entre duas funções de primeiro grau. Tá? Então, eu vou chamar ao numerador da função f de x e eu vou chamar o denominador de função g de x. Então, vamos analisar primeiro a função f de x. A função f de x igual a x menos 2. A raiz da função x menos 2 igual a 0. Então, x igual a 2. Como nós temos aqui aqui a reta dos x, tá? É uma função crescente, porque o a é positivo. Então, é uma reta crescente. E ela toca aqui o eixo do x, tá? Aqui é o x. Toca o eixo do x em 2. Ela é positiva para o lado direito e ela é negativa para o lado esquerdo. A função, agora vamos analisar a função g de x. A função g de x é igual a x mais 3. Então, x mais 3 igual a 0. X igual a menos 3. Essa é a raiz dessa função. Então, analisando aqui o gráfico. Como o gráfico ele é crescente, porque o coeficiente na frente do x é 1, que é positivo, então ela é crescente. Então, e toca aqui o eixo do x em menos 3. Ela vai ser positiva, então, para valores maiores que menos 3 e vai ser negativa para valores menores que menos 3. Fazendo, então, agora a interseção entre esses resultados. Então, a gente vai ter aqui
a reta x. Marcamos aqui, então, para f de x, o 2 aberto, porque o sinal aqui não tem o igual, né? Então, a bolinha é aberta. 2. E a g de x aqui em menos 3 aberto. Menos 3 aberto. Tá? E ela vai ser, então, em f vai ser positiva para valores maiores que 2 e vai ser negativa para valores menores que 2. E na g, então, ela é positiva para valores maiores que menos 3 e negativo para valores menores que menos 3. Fazendo a interseção, então, de f de x, interseção em g de x, a gente tem menos 3 e 2. Então, fazendo aqui os resultados, negativo com negativo dá positivo, negativo com positivo dá negativo e positivo com positivo dá positivo. Então, como eu quero só valores positivos maiores que zero, né? Não esquecendo que o denominador nunca pode ser zero, né? Então, como restrição, né? Como restrição, a gente tem que x mais 3 tem que ser diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de menos 3. Tá? Então, o nosso conjunto solução vai ser de menos 3 até menos infinito e de 2 até mais infinito. É isso aí. Então, vamos fazer a letra G da questão número 3. A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o 2 para o lado esquerdo da inequação. Então, a gente vai ficar com 3x menos 1 sobre x mais 1 menos 2, menor ou igual que 0. Aí, então, a gente precisa tirar o mínimo entre essas duas frações. Então, a gente vai ficar com x mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1 dá 1. Vezes o numerador vai ficar 3x menos 1. 3x mais 1 dividido por 1 dá 3x mais 1. Vezes menos 2, eu vou botar aqui então menos 2 vezes x mais 1. Menor ou igual a 0. Agora a gente aplica a distributiva, né, do menos 2. Então a gente vai ficar com 3x menos 1 menos 2x menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes mais 1 dá menos 2. Menos 2. Dividido por x mais 1. Menor ou igual a 0. Agora a gente une os termos semelhantes. E vamos ficar com 3x menos 2 vai ficar x. X menos 3. Dividido por x mais 1. Tem que ser menor ou igual que 0. Tá? A gente não pode esquecer que o denominador ele não pode ser 0. Ou seja, então, uma restrição é que o x mais 1 ele tem que ser diferente de 0, ou seja, o x tem que ser diferente de menos 1, tá? Agora vamos analisar essa inequação olhando primeiro para a função f de x, que está no numerador, e depois analisamos a função
g de x que está no denominador. A função f de x é igual a x menos 3. Então, a raiz dessa função vai ser quando a função for igual a zero, ou seja, quando x for igual a 3. Então, quando a gente tem aqui x, no eixo x, né? E como ela é uma função crescente, porque na frente do x é positivo, né? Então, ela é crescente, porque na frente do x é 1, positivo. E ela toca aqui o eixo do x em 3. Então, ela vai ser positiva para a direita e negativa para a esquerda. Analisando a função g de x, igual a x mais 1, né? A gente primeiro tem que achar a raiz dessa função. Então, vai ser quando a função for igual a zero. X mais 1 igual a zero. Ou seja, x igual a menos 1. Então, desenhando aqui, a gente tem, ela é uma função crescente. Então, aqui em menos 1, ela é positiva para valores maiores que menos 1 e ela é negativa para valores menores que menos 1. Fazendo, então, agora a interseção entre essas duas funções, então a gente vai ter que f de x vai ser para valores maiores 3 fechado, né? Maiores de 3 vai ser positivo. E para a função g de x, eu tenho aqui 1, como o menos 1 não pode fazer parte, né? Então, é aberto, menos 1. Então, vai ser positivo para a direita e negativo para a esquerda. Fazendo a interseção, então, de f de x para g de x e g de x, então, a gente marca aqui os pontos, menos 1 e 3 fechado. Tá? Daí, a gente faz a análise dos sinais, negativo com negativo dá positivo, negativo com positivo dá negativo e positivo com positivo dá positivo. Como a gente quer valores dessas funções que sejam menores que zero, então a gente está interessado apenas nesse intervalo aqui, de menos 1 até 3. É isso aí. Aqui a gente tem, na letra H, a gente tem uma inequação dupla, tá? Então, a gente vai ter que fazer primeiro, dividir em duas inequações para resolver. Então, primeiro a gente faz essa inequação, as duas primeiras partes, depois a gente pega a segunda e a terceira parte e resolve também, certo? Então, a gente tem que resolver na primeira parte, então vai ficar menos 1 menor que 2x menos 3. Então, passando tudo para um lado só, então, passar esse 3 que está para esse lado, negativo, passar somando, mais 3. Então, vai ficar menos 1 mais 3 menor que 2x. Então, eu vou ter 2, né? Menos 1 mais 3, 2, menor que 2x.
O 2 que está multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado, dividido. Então, vai ficar 2 divididos por 2 é menor que x. Ou seja, x tem que ser maior do que 1. 2 dividido por 2 é 1. Agora, fazendo a segunda parte, a gente vai ter 2x menos 3 menor ou igual a x. Passando, então, esse x para o lado esquerdo, um sinal trocado, e esse menos 3 para o lado direito, um sinal trocado. Então, a gente vai ter 2x menos x menor ou igual a 3. 2x menos x é x. Então, x tem que ser menor ou igual a 3. Então, montando, fazendo a interseção desses dois, a gente tem, vou chamar a primeira parte de 1 e a segunda parte de 2. Então, aqui na primeira parte, a gente tem que os valores de x, eles têm que ser, então, bolinha aberta, em 1, tem que ser maior que 1. Na segunda parte, então, a gente tem que x, ele tem que ser, bolinha fechada, menor ou igual a 3. Então, a interseção entre essas duas soluções é o que tem igual. A gente copia aqui esses dois pontos, 1 e 3 fechado, e encontra o que tem comum. Tá? O que tem comum entre eles, então, é essa parte aqui, certo? Então, o que tem comum com eles vai ser de 1 até 3. Isso aí.